E o machismo, ele é opressão. E nós, anarquistas, somos contra a opressão, né? As opressões, né? E tem uma Contra frase o da Estado, Maria né? Lacerda. Pode falar, leitor, enquanto eu encontro aqui a frase. Pode falar. Contra o Estado, e o Estado é que quer legislar, o Estado é a igreja, é o patriarcado, que quer legislar sobre o corpo. Lembrando dos estudos Sim. de gênero sempre, né? E principalmente com Foucault e Maria Lacerda Moura, Emma Goldman e a Silvia Federici, e a partir do século XVIII, XIX, que o Estado acaba legislando sobre os corpos. A caça às bruxas passou também a ser a caça aos métodos de prevenção reprodutiva das Naquela mulheres. época da caça às bruxas já era meio que Foi por causa que um dos machismo, principais né? Já crimes. era basicamente machismo, porque geralmente as bruxas que tanto se falava naquela época, na realidade eram mulheres que resolviam não se casar, Não, mas o ou então. principal nessa questão, para destacar, é que as mulheres tinham métodos, né, contraconceptivos e métodos abortivos que elas compartilhavam umas com as outras. A caça às bruxas também envolveu muito isso, né? No Índice Proibitórios e nos bestiários e nos livros lá sobre caça às bruxas, você vai encontrar, né, que os principais crimes de acusação às bruxas eram que elas faziam assassinato de Não, crianças, tipo, tinha gera ou muita aborto. parteira que era considerada bruxa. A maioria. Parteira. Ou E aí, seja, o Estado o Estado foi tomando essas atividades das populações pobres que utilizavam essas técnicas, essas tradições, criminalizando-os, né, através da acusação de bruxaria, e aí o Estado foi tomando. E aí essas técnicas têm a ver com uma outra coisa, né, que é o olha, cercamento. teve um programa, cercamento porque eu trabalho muito com essa questão da antropologia forense, né? E a antropologia forense ela tem comunicação com essa paleantropologia, né? Com essa questão de, de situações do passado, né? Então, o que, que acontece? Nesse documentário apareceu o caso de uma mulher que supostamente foi enterrada como vampira. Olha só a situação. E aí, por que supostamente? Porque diz que tinha uma técnica de enterro que o pessoal utilizava quando suspeitava que alguém era um vampiro. Que eu acho que colocava algum objeto na boca da pessoa, alguma coisa assim. Aí o crânio dela foi achado com esse objeto, tá? Aí foram fazer uns exames, não sei o quê, coisa e tal, para tentar reconstruir a face dessa mulher, reconstruir quem seria essa mulher. Aí descobriram que era uma mulher, assim, em plena Idade Média, com mais de 50 anos de idade. Coisa rara naquela época, alguém sobreviver mais de 30, 40 anos. Passou dos 50, já era um idoso, assim, absurdo, né? Então, o pessoal achava que aquela mulher era uma vampira porque ela não morria. Ou seja, estava vivendo demais, entendeu? Assim, É. para você ter uma ideia do tamanho das superstições que são criadas nessas épocas, Uhum. sabe? Então, mas só para fechar aqui o meu raciocínio, aí essas ofensivas sobre corpos coincidem com a época da colonização, né? Porque a demonização das bruxas tem uma ligação com a colonização também, porque é chamada de bestial, demoníaco, era a forma que os colonizadores chamavam os indígenas também, e isso foi transferido para a demonização das mulheres durante as caças bruxas, mas também com a colonização e com o cercamento das terras, o início da propriedade, da apropriação privada, com a apropriação do Estado e da Igreja
e das terras comuns das pessoas, né, daquela terra que era de uso comum, sendo cercada por proprietários. E isso significa que o cercamento das terras e a apropriação das terras das colônias coincide com a apropriação do Estado dos corpos dos cidadãos, né? Nesse momento que surgem as ciências sociais, e a gente já sabe, né, que entre o PIB, uma das riquezas nacionais é o número da população, né? A soma da riqueza de um país é a quantidade de pessoas que existem. E nesse período, após pestes e tudo mais, havia uma necessidade de força de mão de obra. Então, para a classe operária, ela precisa, para ser explorada, ela também precisa existir, precisa reproduzir. Então, impedindo as práticas de abortos, né, era uma das práticas de manter a reprodução social. Então, a mulher foi colocada como essa propriedade do Estado, regulada pelo Estado e pelas instituições religiosas, para que possa reproduzir a mão de obra, o operariado. E foi feito de todas as formas, de controlar o seu corpo para que ela continue reproduzindo. E essa é uma ofensiva que permanece até hoje, né? Por isso, a ofensiva da igreja e do Estado e leis que querem regular se a mulher pode ou não abortar, algo que não existia até o século XIX. Então, essas perseguições, esse pânico moral, até para lembrar, gente, que essa questão da criança, a desculpa do futuro da criança é sempre uma desculpa aí para atacar tanto o direito das mulheres, de LGBTs e falar a política. Aquele humorista estadunidense, o George Carlin, né, que ele era um comediante que militava no ateísmo, né, aquela coisa toda. Ele falando sobre o aborto, ele dizia assim que só existem dois momentos na vida de um indivíduo que as pessoas se preocupam absurdamente com aquela criança, né? Uma é quando ela ainda está na barriga da mãe, sendo gestada, e a outra é quando o jovem completa a maioridade e o interesse cresce por causa do serviço militar. Então, e é realmente aí, né? Essa apropriação dos corpos também está relacionado com essa reprodução do trabalho, e aí se aumentou a escravização das mulheres e foram empurradas ao lar, porque até o século XIX as mulheres trabalhavam fora do trabalho. Então, tipo, a conquista do trabalho é uma reconquista, não é uma coisa que as mulheres foram pela primeira vez puderam trabalhar, mas é uma reconquista. Elas foram confinadas ao lar, né? As mulheres mais ricas, né? Porque as classes de trabalho pobres sempre foram obrigadas ao trabalho, né? Então, a duplas, triplas jornadas. Mas o que acontece? A infância é uma invenção moderna, né? Porque até esse período exatamente, não se porque entendia até que uma certa não era uma idade as preocupação. crianças eram chamadas de mini-adultos, né? Uhum. Então, E, aliás, ainda tem essa é uma algumas questão. culturas que adultizam crianças assim até dizer chega, né? Veja o que aconteceu com a Melody, por exemplo, com 8 anos já sendo colocada para dançar sexualizando ali e tal, né? Aqueles concursos dos Estados Unidos de mini-miss, né? Ou seja, que é uma coisa que eu tenho pavor daquelas meninas. Sinceramente, eu tenho Isso já pavor é uma daquelas contradição crianças. isso já é uma Assim, contradição da nossa cultura contemporânea, né? Da sexualização. ou seja, você vê, né? A gente cresce, ou seja, o mundo desenvolve, mas você continua tendo essas leituras assim de uma outra forma, com uma outra estética, com uma outra apresentação, mas com um conteúdo igual, né? Ou seja, porque eu sempre fui assim militante contra esses concursos, né? Porque eu acho que, pô, a criança sofre pra caramba, porque para você ter uma ideia, tem uma fase da vida de uma menina, né, de uma criança, que ela perde os dentes, que tem aquela fase da troca dos dentes. Aí ela não vai poder se apresentar com um sorriso de janelinha. Aí o que faz? Compra-se uma
prótese dentária, né, uma dentadura, para a menina usar para ela poder sorrir durante o desfile, sabe? Coisas assim, tipo, enche o cabelo da menina de laque, faz uma escova que puxa o couro cabeludo da menina, bronzeia a menina artificialmente, ou seja, já pega, faz bronzeado artificial, né? Ou seja, todo um bando de coisa que não é indicado para crianças muito novas, por causa da sensibilidade que as crianças têm a certos produtos, né? A certos. Ou seja, um monte de coisa é muito mais tóxica para a criança do que para adulto.